Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung. Você já reparou como às vezes, quanto mais você se entrega, menos você é notado? É como se a presença constante perdesse valor com o tempo. Como se a disponibilidade, ao invés de aproximar, criasse uma estranha sensação de indiferença no outro. E então, basta você se afastar, sumir por uns dias, silenciar. E algo muda. A busca começa. A percepção se reorganiza. As mensagens que antes não vinham começam a chegar. Mas o que isso revela? Carl Jung não veria isso como truque. Não é sobre manipular, é sobre revelar. Revelar padrões psíquicos profundos que atuam por baixo da superfície das relações. Jung sabia, o inconsciente reage mais ao vazio do que ao excesso. À ausência do que ao excesso de presença. É no espaço deixado por alguém que percebemos sua importância. O desapego de que falamos aqui não é afastamento superficial. É corte simbólico. É a decisão interna de não mais operar pela carência, pela necessidade de ser visto, reconhecido, validado o tempo inteiro. Não é um sumiço dramático, é uma escolha silenciosa e, paradoxalmente, poderosa. Porque quando você some com consciência, não está se apagando, está se reposicionando, está quebrando a compulsão de precisar estar ali para existir. E isso muda tudo, não só para o outro, mas principalmente para você. Neste vídeo, vamos caminhar por essa psicodinâmica invisível, a da ausência que cura, do afastamento que não é desprezo, mas resgate de si, porque há um poder profundo na forma como você escolhe desaparecer. E às vezes, sumir é o início do verdadeiro reencontro. Há uma dor silenciosa em quem precisa ser visto o tempo todo. Uma urgência que não grita, mas lateja por dentro. A necessidade de ser lembrado, notado, validado, de sentir que está presente na mente e no coração do outro, o tempo todo. Essa necessidade, segundo Jung, não nasce do agora. Ela brota de camadas mais profundas, de complexos inconscientes que se formaram onde, um dia, houve abandono, negligência ou a simples ausência de acolhimento real. Quando você se entrega demais, quando está sempre disponível, sempre pronto, sempre ali, muitas vezes não está fazendo isso por escolha genuína, mas por medo. Medo de desaparecer da memória afetiva do outro. Medo de não ter valor se não estiver presente. Medo de ser esquecido, exatamente como já foi um dia, quando era pequeno demais para entender e grande demais para suportar sozinho. Essa compulsão de estar visível o tempo todo não aproxima. Ela sufoca. Não cria conexão verdadeira. Ela impõe presença. E quem recebe, inconscientemente, reage com distanciamento. Porque o excesso de presença vicia. E o que é constante demais perde contraste, perde cor, perde vida. Jung ensinava que padrões inconscientes só são quebrados com experiências simbólicas. E a ausência consciente é uma dessas experiências. Quando você se retira, o padrão automático se quebra. A mente do outro, acostumada à sua presença, entra em reorganização. Começa a sentir sua falta. E mais do que isso, começa a enxergar onde antes havia apenas conforto automático. É nesse momento que algo profundo acontece. O outro começa a te ver de novo. E você também. Porque ao sumir com consciência, você não está se punindo. Está dizendo, meu valor não depende do quanto eu me esforço para estar presente. Meu valor é. E só quem entende isso, começa de fato a ser percebido. No inconsciente, nada é aleatório. Tudo é símbolo. Tudo é reflexo de algo mais profundo. E quando você se afasta, quando desaparece com dignidade, não está apenas ausente. Está ativando arquétipos silenciosos na mente do outro. Jung chamava isso de confronto com a sombra. A sombra é a parte negada, esquecida, reprimida da psique. E muitas vezes, sua presença constante serve como anestesia emocional para o outro. Você vira ponto de apoio, escudo, rotina emocional. A segurança que você oferece deixa o outro confortável e, por isso mesmo, cego. Cego
ao valor que você representa, cego ao próprio medo de perder, cego às próprias carências. Mas quando você some, algo se quebra dentro do outro. De repente, ele se vê frente a frente com aquilo que projetava em você: insegurança, dependência, carência. Aquilo que ele escondia sob o conforto da sua presença. E aí, nasce o desejo que não é apenas físico, mas simbólico, porque, como dizia Jung, o que nos falta nos atrai. A ausência funciona como um espelho invertido. Ela não mostra sua imagem, mas o buraco que você deixava preenchido. E nesse vazio, o outro começa a te perceber por contraste. Começa a desejar o que não sabia que precisava. Começa a buscar o que antes ignorava. Mas isso só acontece quando o sumiço é real. Quando não é joguinho. Quando você não desaparece esperando uma reação. Porque a intenção contamina o símbolo. E a energia do apego esconde o poder do afastamento. Você não é buscado quando some por carência. Você é buscado quando some por inteireza. E é por isso que a ausência, quando nasce do autoconhecimento, tem mais força do que 1000 tentativas de presença. Porque ela ativa a psique do outro, sem dizer uma palavra. Existe um erro comum que transforma o desapego em mais uma armadilha emocional. Usá-lo como estratégia de controle. Sumir para ser notado. Se afastar esperando ser chamado. Silenciar esperando ser procurado. E isso, apesar de parecer um gesto de força, ainda é uma forma de prisão. Jung nos lembra que o verdadeiro processo de individuação, o caminho de se tornar quem você é, não acontece na superfície do comportamento, mas nas camadas profundas do ser. O desapego genuíno nasce quando você deixa de precisar que o outro valide sua existência. Quando você não se retira para provocar, mas para se preservar. Quando você não some esperando reação, mas para reencontrar seu centro. A diferença está na origem da ausência. Se você desaparece por medo, está fugindo. Se desaparece por mágoa, está punindo. Mas se desaparece por clareza, está se curando. Porque é preciso muita coragem para sumir sem esperar nada em troca. Para se afastar sabendo que talvez ninguém venha. Para silenciar sabendo que talvez ninguém ouça. Esse é o desapego como cura. Não como manipulação. Um afastamento que não grita, que não dramatiza, que não precisa de justificativa. Apenas acontece. Como um retorno para dentro. Como uma pausa sagrada. Como um ritual silencioso de quem, pela primeira vez, escolhe a própria companhia. Você não está deixando de amar ao se afastar. Está deixando de implorar. E isso muda tudo, porque quando você solta o desejo de controlar a resposta do outro, começa a escutar sua própria verdade. E essa verdade é o ponto de partida da sua liberdade. O desapego não é frieza, é maturidade, não é distância, é presença interior. É você dizendo, com o corpo, com a energia, com o silêncio: eu existo além do que o outro vê. E esse tipo de presença é impossível de ignorar. Há um tipo de silêncio que não é ausência, é alquimia. Um intervalo entre o que você dava e o que você passou a preservar. Jung enxergaria esse gesto como um rito simbólico. Afastar-se não como fuga, mas como ritual de reintegração. A alma, para se ouvir, às vezes precisa do silêncio dos outros. Observe com honestidade onde você tem forçado presença. Em qual relação você permanece não por verdade, mas por medo de ser esquecido? Onde você se anula só para continuar sendo lembrado? Essas perguntas não são simples, mas são chaves. Porque cada vez que você insiste por medo, sua energia se fragmenta. E cada vez que você se retira por consciência, ela se reintegra. Escolha um pequeno espaço de tempo. 3 dias, sem explicação, sem justificativa, sem fazer cena. Um afastamento limpo, calmo, firme. Não para castigar, mas para purificar. Durante esses dias, volte-se para dentro. Ouça o que você vem abafando. Sinta o que você vinha evitando sentir. Deixe sua própria presença te preencher. Porque quanto mais você se escuta,
mais você se torna audível para o mundo. A ausência externa, que é acompanhada por escuta interna, se transforma em força simbólica. É nesse tipo de afastamento que o inconsciente coletivo responde. Porque a presença que respeita o próprio silêncio vibra diferente. Ela ecoa. E muitas vezes, o que mais toca o outro não é o que você faz, nem o que você diz. É o modo como você deixa de estar, e ainda assim permanece. Como marca, como símbolo, como energia. Esse afastamento, quando feito com integridade, não te isola, te revela. Porque ele reorganiza sua vibração. E o que é real, sensível, inteiro, sempre reconhece isso. Mesmo em silêncio, mesmo de longe, mesmo depois do tempo. Sumir não é desaparecer. É um gesto simbólico. Uma escolha silenciosa que diz: eu não preciso mais ser visto para existir. Jung, com sua profunda compreensão da psique humana, nos ensinou que o inconsciente dos outros não responde ao barulho da nossa necessidade, mas ao peso da nossa presença interior, especialmente quando ela se retira com dignidade. É fácil se perder tentando ser necessário. É fácil confundir amor com dependência, atenção com valor, presença com merecimento. Mas quando você se retira, com clareza e sem rancor, algo muda. Muda no outro, muda em você. A ausência se torna presença oculta. Ela marca, ela provoca reflexão, ela desloca padrões. O que você retira com serenidade ativa uma resposta muito mais profunda do que tudo que você tentou forçando. Porque o verdadeiro poder do desapego não está no que você faz, mas no que você para de fazer. Não está no movimento de sair, mas na escolha de não mais se entregar pelo medo de não ser lembrado. Você não precisa gritar, não precisa se explicar, não precisa convencer ninguém do seu valor. Quando você para de correr atrás, o que é real corre na sua direção. O que é verdadeiro encontra caminho. O que tem raiz resiste ao tempo e floresce até no silêncio. E o mais bonito de tudo é perceber que o desapego não te torna distante. Ele te devolve a si mesmo. Ele não afasta. Ele revela. Ele mostra quem realmente sente, quem realmente vê, quem realmente está. Sumir com consciência não é abandono. É renascimento. É sair do campo da carência para entrar no campo da verdade. E nesse campo, você não implora por espaço. Você ocupa, mesmo em silêncio, mesmo longe. Porque quem se encontra nunca mais se perde. E quem se respeita nunca mais mendiga a presença.